My name is Eduardo Bittencourt. I'm from Santos. I live here with my wife, Adriana, and my dog, Aloha. I started my career as a software developer, and since 3 years ago, I started my own company and the startup business. I have a co-working still before the pandemic. When I met you, and now I started the program, educational programs, and mentoring a lot of startups. Eu, na verdade, eu sempre estudei inglês em escolas tradicionais, né, por pressão familiar, né, sempre, tem que estudar inglês para arrumar emprego, e eu sempre tive muita dificuldade. Fiz anos e anos de escolas tradicionais, e eu nunca me senti capaz de falar, nunca me senti... que eu tinha capacidade mesmo de conseguir me comunicar em inglês, e por muitos anos, aí comecei, depois de mais ou menos na minha adolescência, comecei a bombar quando eu fui avançando nas escolas de inglês, e aí eu acabei desistindo, acabei perdendo muitas oportunidades de emprego por não ter a fluência no inglês. Isso foi algo que realmente sempre me marcou muito. E agora, com essa questão da pandemia, do home office, ficou muito mais fácil o mercado internacional está buscando, de fato, desenvolvedores com a desvalorização do real frente ao dólar. Eles estão querendo muito vir buscar desenvolvedores aqui no Brasil, e a grande barreira é o idioma, né? Isso na época que eu era na área de desenvolvimento mesmo, e hoje na parte de business, né, quando eu falo com fundos de investimento, também é um mercado, o startup-base, né, que a gente brinca, ele é muito americanizado, tem muitos termos que nem tem tradução oficial, então é algo muito presente no meu dia a dia, como na época, como tecnologia, e agora como negócios ligados à tecnologia também, de certa forma. No começo do ano passado, eu acabei fazendo ainda um programa executivo de Harvard, que é 100% inglês, né, então isso para mim, para eu ter acesso ao conteúdo internacional que está na ponta mesmo, né? Os grandes conteúdos vêm de Israel, Vale do Silício, e eu precisava, de fato, estar com um inglês fluente para poder avançar nisso, e principalmente em Harvard, eram perguntas ao vivo, você tinha tempo para responder, então, assim, o inglês era fundamental. E agora, lidando também com fundos de investimento, os grandes são internacionais. Então, se você não consegue se comunicar, você está fora da mesa. Então, realmente é fundamental para mim, hoje em dia, o inglês. A questão, o que vem de vaga aí de $4.000, $5.000, e se você for fazer a conversão, é muito mais até do que esse valor, mas você precisa ter inglês. Então, isso realmente é primordial na minha área. E Europa, qualquer país que você vê, como ele sabe, por exemplo, a Alemanha, como é difícil ter um profissional que fale alemão, então é o inglês que eles canalizaram na exigência de ter a fluência no inglês, aí você consegue trabalhar em qualquer lugar do mundo. E a pandemia ainda aumentou essa questão do home office, então tenho muitos amigos que estão trabalhando para fora do Brasil e fazem reuniões aí, indianos, chineses, com esses clientes de fora, mas a comunicação universal é o inglês, né? Não tem como fugir. Eu sempre tive um receio muito grande, né? Eu sentia que eu tinha conhecimento, mas eu era muito travado, né? Eu acho que isso sempre foi algo muito marcante internamente em mim, que eu sempre percebi. Mas eu tinha conteúdo, eu sabia que eu tinha conhecimento, que eu conseguiria. Na verdade, eu achava que eu não conseguiria. E quando a gente começou a fazer todo esse treinamento, todo o método, eu falei, por que eu tenho tanto bloqueio? Por que eu me julgo tanto? Então, isso começou a fluir, né? Eu acho que isso foi aquele estalo, tipo, que eu achava que eu ia ter que estar no último nível lá das escolas tradicionais, e do nada eu ia começar a falar. Eu acabei fazendo o trabalho em dupla com 2 pessoas da Itália, e com uma pessoa da Indonésia. Que legal. E aí a gente tinha caminho para sempre para poder visitar depois, né, gente? e 100% inglês, e consegui me comunicar perfeitamente. Eu acho que uma das coisas muito boas do método é que você realmente entende que você não precisa falar inglês perfeito, você precisa se comunicar, né? E eu consegui passar minha mensagem, a pessoa me entendeu, eu entendi ela, e a gente conseguiu passar
muito bem na questão dos trabalhos que eram em grupo, então não tive nenhum problema, graças a Deus. Você tem aquele nervosismo, né, natural, porque ainda mais que se fosse em português, já é uma coisa muito complexa. Já seria, né, desafiador. Exato, então... De repente eu tenho que fazer uma palestra em Harvard, mesmo que fosse em português, você ia se preparar para essa situação, né? Exatamente, é bem isso. Então, assim, tem aquele grau de inglês, mas aí depois que você destrava, né, você vê que realmente o negócio flui, aí você... teve alguns momentos que eu não percebia realmente, sabe, que estava em inglês. Quando você para de, né, no começo, quando eu estava nessas escolas tradicionais, eu era muito aquele negócio de tentar traduzir na minha cabeça automaticamente para o português, e aí eu, depois disso, eu não tinha mais isso, eu realmente, eu entendia, assimilava, e era automático já responder em inglês, entender inglês, isso para mim foi muito... Eu fiquei orgulhoso de mim mesmo por ter conseguido passar por esse processo. Eu acho que teve várias coisas que eu não apliquei só não teria, como já não tive no passado, em outras oportunidades que eu acabei deixando para lá, ou oportunidades nem só de educação, mas assim, oportunidades de negócio, assim, de estar em reuniões, de ver uma figura importante ali do mercado de startups, só que eu sabia que ia ter que falar inglês. Eu tive uma oportunidade de fazer um pitch em inglês na época na Bosch, e era presidente da Bosch América Latina, o cara da Alemanha, e aí eu omiti, eu não fui para falar, por não estar me sentindo seguro que eu consegui me comunicar. Então, realmente eu já tinha passado por esse problema, e aí, quando apareceu essa questão de Harvard, eu falei, não vou deixar passar de novo essa oportunidade. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está travado, eu estou totalmente travado no inglês, não consigo sair do lugar, já estudei um pouco, mas não sai na hora de falar, não sai, não consigo passar em entrevista, que conselho você daria para essa pessoa? Não é fazendo jabá, não, mas o método que eu passei com você, eu não é à toa que eu tenho certeza que pelo menos umas 4, 5 pessoas aí foram fazer depois que eu fiz por minha indicação. Tenho tia minha que continuou com você, porque de verdade eu posso falar que mudou minha vida, né? Não é porque estamos aqui falando, mas mudou muito essa questão do meu entendimento, de destravar. Eu acho que se eu tivesse que resumir numa palavra, realmente me destravou, porque era um conhecimento que eu tinha uma bagagem e eu não conseguia botar para fora, não conseguia expressar, e eu vi que era um bloqueio meu, né? Não tinha por que eu ter esse bloqueio todo. E passar pelo seu método, todo esse choque de realidade que eu tive, de por que que eu e até um dos processos realmente é uma coisa emocionante, porque você desbloqueia, você vê como você trabalha internamente. Para mim foi muito importante até para outras áreas da minha vida, né? Não é só sobre inglês que tudo que a gente trabalha, e realmente é um investimento que vale cada centavo que é feito, porque o retorno é muito grande, né? Eu não teria como mensurar financeiramente o retorno que eu tive, porque são oportunidades que cada oportunidade que eu aproveitei acabou abrindo um leque de outras oportunidades. Então, não é só agora eu ter Harvard no meu currículo, são pessoas que eu fiz conexões dentro de Harvard por eu ter conseguido fazer. Então, é feito borboleta, né? Vamos falar assim, é um negócio que você destravou aqui, que vai te gerar uma outra coisa aqui, uma outra oportunidade lá. Exato. E aí você começa a virar uma referência nisso, né? Então, por você estar ali... Então, hoje eu consigo colher frutos de ter feito Harvard, por exemplo, que eu não teria feito se eu não tivesse destravado meu inglês, né? Então, realmente foi um investimento que valeu cada centavo que eu fiz, e recomendo para todo mundo aí, se está na dúvida, se inscreve, porque vale a pena. Lindíssimo. Obrigada, Edu.